Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. E vamos para mais uma aula de noções de direito constitucional voltada para o concurso das sedes do Distrito Federal. Nesta aula, vamos estudar um conteúdo extenso e muito importante para a prova: Lei Orgânica do Distrito Federal com foco na assistência social, Constituição Federal de 1988, princípios fundamentais, direitos e garantias fundamentais, aplicabilidade das normas constitucionais, direitos individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos, partidos políticos, organização político-administrativa do Estado, administração pública, atribuições do governador do DF, poder legislativo, poder judiciário e funções essenciais à justiça. Esse é um conteúdo fundamental para quem busca aprovação em concursos públicos, especialmente na área de assistência social do Distrito Federal. A banca costuma cobrar tanto a literalidade dos dispositivos quanto a compreensão dos conceitos e princípios. Vamos direto ao ponto, começando pela Lei Orgânica do Distrito Federal e a assistência social. A Lei Orgânica do Distrito Federal é a norma máxima do DF, equivalente a uma Constituição estadual. Ela organiza os poderes, estabelece direitos e deveres e define as políticas públicas distritais. No que se refere à assistência social, a Lei Orgânica do DF segue as diretrizes da Constituição Federal e estabelece que a assistência social é política pública destinada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social. A assistência social no DF tem como objetivos a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, o amparo às crianças e adolescentes carentes, a promoção da integração ao mercado de trabalho, a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. A Lei Orgânica também prevê a descentralização político-administrativa, a participação da população na formulação das políticas e no controle das ações e a primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social. Agora vamos para a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. A Constituição Federal de 1988 é a norma suprema do ordenamento jurídico brasileiro. Ela organiza o Estado, estabelece os poderes, define direitos e garantias fundamentais e traça as diretrizes das políticas públicas. No tema da assistência social, a Constituição Federal trata do assunto nos artigos 203 e 204, dentro do título da ordem social. O artigo 203 estabelece que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social. Seus objetivos são: proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, amparo às crianças e adolescentes carentes, promoção da integração ao mercado de trabalho, habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e promoção de sua integração à vida comunitária, e garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Esse último objetivo refere-se ao benefício de prestação continuada, o BPC. O artigo 204 define as diretrizes da assistência social, descentralização político-administrativa, com coordenação e normas gerais à esfera federal e coordenação e execução aos estados, DF e municípios, e participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Agora os princípios fundamentais. Os princípios fundamentais estão no título 1º da Constituição Federal, dos artigos 1º ao 4º. O artigo 1º estabelece que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados, municípios e Distrito Federal, constituindo-se em Estado democrático de direito. Seus fundamentos são soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. O parágrafo único do artigo 1º consagra que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. O artigo 2º estabelece a separação dos poderes legislativo, executivo e judiciário
independentes e harmônicos entre si. O artigo 3º define os objetivos fundamentais da República: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. O artigo 4º trata dos princípios que regem as relações internacionais do Brasil, como independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os Estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos e concessão de asilo político. Agora os direitos e garantias fundamentais. Os direitos e garantias fundamentais estão no título 2º da Constituição, dos artigos 5º ao 17. O artigo 5º é um dos mais extensos e importantes. Ele estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Entre os direitos individuais previstos no artigo 5º, destacam-se liberdade de manifestação do pensamento, liberdade de consciência e de crença, inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem, inviolabilidade do domicílio, sigilo das correspondências e comunicações, liberdade de exercício de qualquer trabalho, direito de reunião e de associação, direito de propriedade, direito de petição e de certidão, e garantias processuais como o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e a presunção de inocência. Os remédios constitucionais são instrumentos de proteção dos direitos fundamentais: habeas corpus, para proteger a liberdade de locomoção; habeas data, para garantir acesso a informações pessoais; mandado de segurança, para proteger direito líquido e certo; mandado de injunção, para viabilizar o exercício de direitos constitucionais quando houver omissão normativa; e ação popular, para anular atos lesivos ao patrimônio público. Agora, a aplicabilidade das normas constitucionais. As normas constitucionais possuem diferentes graus de eficácia. A classificação mais conhecida é a de José Afonso da Silva, que divide as normas em 3 categorias: eficácia plena, eficácia contida e eficácia limitada. Normas de eficácia plena são aquelas que produzem todos os seus efeitos desde a entrada em vigor da Constituição. Não precisam de regulamentação e não podem ser restringidas pelo legislador ordinário. Exemplo: a inviolabilidade do domicílio. Normas de eficácia contida são aquelas que produzem efeitos imediatos, mas podem ser restringidas pelo legislador ordinário nos limites previstos na própria Constituição. Exemplo: o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas às qualificações que a lei estabelecer. Normas de eficácia limitada são aquelas que dependem de regulamentação infraconstitucional para produzir todos os seus efeitos. Elas têm aplicabilidade indireta, mediata e reduzida. Exemplo: o direito de greve no serviço público, que depende de lei específica. As normas programáticas são uma espécie de norma de eficácia limitada. Elas estabelecem programas, diretrizes e objetivos a serem perseguidos pelo Estado, mas não conferem direito subjetivo imediato aos cidadãos. Servem como orientação para a atuação estatal e para a interpretação das demais normas. Agora, os direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. Os direitos e deveres individuais e coletivos estão no artigo 5º, como já mencionado. Eles garantem liberdades individuais e proteção contra abusos do Estado. Os direitos sociais estão no artigo 6º da Constituição. São eles: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Esses direitos exigem atuação positiva do Estado, por meio de políticas públicas, serviços e prestações materiais.
Os direitos de nacionalidade estão nos artigos 12 e 13. A nacionalidade é o vínculo jurídico-político entre a pessoa e o Estado. A Constituição define quem são os brasileiros natos e os brasileiros naturalizados, além de estabelecer as diferenças entre eles. São brasileiros natos os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiro, a serviço da República, e os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiro, desde que registrados em repartição competente ou que venham a residir no Brasil e optem pela nacionalidade brasileira. São brasileiros naturalizados os que adquirem a nacionalidade por meio de procedimento previsto em lei. Os direitos políticos estão nos artigos 14 a 16. Eles garantem a participação do cidadão na vida política do Estado. O sufrágio é universal. O voto é direto, secreto e igual. O alistamento e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos e facultativos para os analfabetos, os maiores de 70 anos e os maiores de 16 e menores de 18 anos. Os partidos políticos estão no artigo 17. A Constituição garante a liberdade de criação, fusão e extinção de partidos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana. Os partidos devem ter caráter nacional, prestar contas à Justiça Eleitoral e não podem receber recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiro. Agora, a organização político-administrativa do Estado. A organização político-administrativa do Brasil está nos artigos 18 a 36 da Constituição. O Brasil é uma federação, composta pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, todos autônomos. A União é a pessoa jurídica de direito público interno que representa a República Federativa do Brasil. Ela tem competências próprias, legislativas e administrativas. Os Estados são entes federados com autonomia, capacidade de auto-organização, autogoverno, autoadministração e autolegislação. O Distrito Federal é ente federado peculiar, que acumula competências estaduais e municipais. Ele é regido por lei orgânica própria e não pode ser dividido em municípios. Os municípios são entes federados com autonomia para assuntos de interesse local. A repartição de competências segue o princípio da predominância do interesse. Há competências exclusivas, privativas, concorrentes, comuns e suplementares. Agora, a administração pública. A administração pública está disciplinada nos artigos 37 a 43 da Constituição. O artigo 37 estabelece que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses são os princípios expressos da administração pública, conhecidos pela sigla LIMP. O mesmo artigo estabelece regras importantes: exigência de concurso público para investidura em cargo ou emprego público, proibição de acumulação remunerada de cargos, salvo as exceções previstas, teto remuneratório e garantias ao servidor público. Os servidores públicos estão nos artigos 39 a 41. A Constituição prevê o regime jurídico único, os planos de carreira, a irredutibilidade de vencimentos e a estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, mediante avaliação especial de desempenho. Agora, as atribuições e responsabilidades do governador do DF. O governador do Distrito Federal é o chefe do Poder Executivo Distrital. Suas atribuições estão previstas na Lei Orgânica do DF. Entre as principais atribuições do governador estão: representar o Distrito Federal, exercer a direção superior da administração, iniciar o processo legislativo na forma prevista na lei orgânica, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, vetar projetos de lei, expedir decretos e regulamentos, nomear e exonerar secretários de Estado, prestar contas anualmente à Câmara Legislativa e exercer outras atribuições previstas na lei orgânica. O governador pode ser responsabilizado por crimes de responsabilidade, infrações político-administrativas e atos de improbidade administrativa. Agora, o Poder Legislativo.
No âmbito federal, o poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que é bicameral, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. A Câmara dos Deputados é composta por representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional. O Senado Federal é composto por representantes dos estados e do DF, eleitos pelo sistema majoritário. As atribuições do Congresso Nacional incluem legislar sobre matérias de competência da União, fiscalizar a administração pública, autorizar o presidente a declarar guerra e fazer paz, aprovar tratados internacionais e outras funções previstas na Constituição. O processo legislativo abrange a elaboração de emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. No Distrito Federal, o poder legislativo é exercido pela Câmara Legislativa, composta por deputados distritais. A Câmara Legislativa tem atribuições semelhantes às assembleias estaduais e câmaras municipais, acumuladas em um único órgão. Agora o Poder Judiciário. O Poder Judiciário está disciplinado nos artigos 92 a 126 da Constituição. São órgãos do Poder Judiciário: o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, os Tribunais e Juízes do Trabalho, os Tribunais e Juízes Eleitorais, os Tribunais e Juízes Militares, e os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal. O Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. Ele julga ações de controle de constitucionalidade, conflitos entre entes federados, crimes de autoridades com foro privilegiado e outras matérias de competência originária. O Superior Tribunal de Justiça é o tribunal responsável por uniformizar a interpretação da legislação federal. Os tribunais regionais federais e os juízes federais são competentes para julgar causas em que a União, suas autarquias e empresas públicas federais sejam partes. No Distrito Federal, há o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que é órgão do Poder Judiciário da União, mas com jurisdição sobre o DF. Agora as funções essenciais à Justiça. As funções essenciais à Justiça estão nos artigos 127 a 135 da Constituição. São elas: o Ministério Público, a Advocacia Pública e a Defensoria Pública. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. O Ministério Público abrange o Ministério Público da União, que compreende o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e os Ministérios Públicos dos Estados. Entre as funções do Ministério Público estão: promover a ação penal pública, zelar pelo respeito aos direitos constitucionais, promover o inquérito civil e a ação civil pública, e exercer o controle externo da atividade policial. Os membros do Ministério Público gozam de garantias como vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio. A Advocacia Pública representa judicial e extrajudicialmente os entes públicos. No âmbito federal, é exercida pela Advocacia Geral da União. Nos estados e no DF, pelas Procuradorias Gerais. A Advocacia Geral da União é responsável por representar a União judicial e extrajudicialmente, bem como prestar consultoria e assessoramento jurídico ao Poder Executivo. No Distrito Federal, a Procuradoria-Geral do DF exerce as funções de Advocacia Pública Distrital. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados. A Defensoria Pública abrange a Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios e as Defensorias Públicas dos Estados. Os defensores públicos também gozam de garantias como inamovibilidade e independência funcional.
Essas três instituições são fundamentais para o funcionamento do sistema de justiça brasileiro, garantindo a defesa dos direitos, a representação do Estado e o acesso à justiça para a população carente. Para fechar, vamos resumir os principais pontos desta aula. A Lei Orgânica do DF estabelece a assistência social como política pública de proteção social. A Constituição Federal garante assistência social a quem dela necessitar, independentemente de contribuição. Os princípios fundamentais são soberania, cidadania, dignidade, valores sociais do trabalho e pluralismo político. Os direitos fundamentais incluem direitos individuais, coletivos, sociais, de nacionalidade e políticos. As normas constitucionais podem ter eficácia plena, contida ou limitada. Normas programáticas são diretrizes para a atuação do Estado. A organização político-administrativa compreende União, Estados, DF e municípios. A administração pública obedece aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O governador do DF é chefe do Poder Executivo Distrital. O Poder Legislativo Federal é bicameral. No DF é exercido pela Câmara Legislativa. O Poder Judiciário é composto por diversos órgãos, com o STF como guardião da Constituição. As funções essenciais à Justiça são exercidas pelo Ministério Público, pela Advocacia Pública e pela Defensoria Pública. No concurso das sedes do Distrito Federal, esse conteúdo deve ser estudado com muita atenção, pois representa a base do direito constitucional aplicado à realidade do serviço público e da assistência social.